Mensagem de Deus para o seu coração. Você está enfrentando algum tipo de intimidação ou de vamos usar essa palavra crise. Essa palavra crise, se a gente tirar o S do crise, fica crie. Mas eu quero falar bem objetivamente uma palavra importante que vai te ajudar a superar os momentos de turbulência. Muitas pessoas, elas se recusam muitas vezes a plantar uma semente de fé durante um tempo de escassez, de crise, de batalha. E eu quero informar você que muitas vezes, ou quase sempre, dependendo da pessoa, uma crise pode gerar um medo. Exatamente, um medo. A pessoa se sente intimidada. E um medo vai puxando outras coisas. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E eu estava lendo a história de um empresário, e ele justamente teve uma crise. Ele teve as suas empresas, elas tiveram ali enfrentou uma falência. Então, quando ele enfrentou aquela falência, ele devia muito mais do que possuía. E ele não sabia o que fazer. Ele orava, jejuava, ele usava cada princípio empresarial que ele conhecia. E aquela parede se recusava a ceder. É como se fosse, diz ele, uma montanha de débito que não pudesse sequer estremecer. Algo difícil de transpor. Isso aqui eu estou falando na questão financeira, mas tem pessoas que estão enfrentando alguma outra crise em alguma outra área que não tenha nada a ver com a área financeira. Mas nesse caso, desse relato que eu estou passando para você, de fato, era financeiro, de um empresário. E ele diz que durante aqueles tempos de dificuldade, de luta, de desafio, o inimigo realmente ele se apresentava ali subjugando. Então, o inimigo das nossas almas, esse ser espiritual do mal, ele não quer o teu bem, ele não quer o nosso bem. Então, se você está enfrentando uma determinada crise, conflito, desafio, então você tem que entender que Deus vai te ajudar, mas você tem que se ajudar em crer nas promessas de Deus, em crer nos princípios da palavra de Deus. E algumas vezes é difícil verdadeiramente acreditar que essa dor, que esse momento vai passar. Sabe quando você está enfrentando algo e parece que não acaba, não passa, não termina? Então esse empreendedor ou esse empresário, ele diz na sua história que ele não conseguia pensar corretamente. Porque quando de fato alguém está enfrentando uma certa crise, conflito, desafio, tempestade, algum problema na vida, ele fica com dificuldade até de pensar corretamente. Às vezes pensa, mas negativamente. Pensa que é o fim, pensa que não vai ter mais jeito, e outros chegam ao extremo de pensar, acho que se eu tirar a vida é melhor. Claro que não é melhor, mas às vezes a pessoa pensa que é. Então, é importante entender que a nossa mente, ela pode ficar em choque. Nossa mente é algo extraordinário que Deus nos deu para pensar, para analisar, refletir e tomarmos as nossas decisões. Mas quando está uma turbulência, de repente a tua mente fica confusa. Às vezes o coração até parece que você vai perder a batalha. E naquele contexto dessa pessoa que eu estou narrando aqui uma história, ele diz justamente que parece que ele não conseguia se mover diante daquela parede de contas atrasadas, no caso que é finanças, Algumas vezes, durante as batalhas da vida, você será tentado justamente a se afastar da arena, vamos assim dizer, desse momento
Você vai se tornar tímido, passivo, você vai querer desistir, achar, não, eu tenho que desistir de tudo, eu quero dar um sumiço, eu quero parar com tudo, porque quem sabe eu parando com tudo aí vai melhorar. E aí que está o engano. Lembre-se, amados e amadas ouvintes, lembre-se. Satanás, esse ser maligno, ele é tirano. Sabe o que é isso? Ele é tirano. Ou seja, tiranos se comprazem com pacificadores tímidos. Vou repetir. Tiranos se comprazem com pacificadores tímidos. Por isso que a Bíblia fala que Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, de coragem. Então Deus é o que vai nos sustentar nesses momentos difíceis. Deus é que vai nos dar força para vencermos. Então você precisa caminhar com pessoas de fé, pessoas que te ajudam a vencer esse momento. Porque se você não buscar caminho certo à luz da Bíblia, você vai encontrar pessoas erradas, que em vez de te ajudar, elas começam a te acusar, tá vendo? E se for no meio evangélico, misericórdia, que Deus tenha misericórdia dos evangélicos, que no meio desse povo abençoado que eu faço parte, tem muitos, infelizmente, que são julgadores, que tem hora até o diabo fica com medo deles. Esquisito falar isso, né? Mas é verdade. Porque eles julgam. Não todos, mas tem o trigo e tem o joio. Deve ser o joio desse pessoal, né? Eles julgam, aquele irmãozinho da fé está passando uma prova, uma luta, em vez dele querer ajudar em oração ou tentar ajudar de alguma maneira. Não, ele quer saber, tá vendo, irmão? Você pecou, você falhou, você fez isso, fez aquilo. É terrível quando você encontra pessoas assim, julgadoras, que julga e não sabe o que o outro está passando. E fica pensando, tá vendo? Deve ter pecado. Deve ter pecado, deve ter falhado. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você que está me ouvindo, que Deus tenha misericórdia de nós, que não sejamos esses julgadores daqueles que estão passando um momento difícil na vida. E geralmente é assim. Não vou falar sobre a história de Jó, mas no livro de Jó narra a história de Jó, um homem sincero, honesto, temente a Deus, e ele passou um revés, justamente ele perdeu seus bens materiais, a sua saúde, perdeu seus filhos, morreram tragicamente. Foi uma crise em cima da outra. Enquanto ele estava respirando uma crise, vinha outra notícia que tinha outra crise acontecendo. Deus não permitiu que ele morresse. Mas ele teve um momento muito difícil. Ao ponto que a esposa dele falou assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Geralmente é assim. Quando pessoas enfrentam crise, inclusive serve de lição para casais, quando está tudo bem, mas quando a coisa dá uma entortada em alguma área, inclusive financeira, aí começa as encrencas, começa os apontamentos de dedo. Tá vendo? Eu falei para você não fazer isso. Tá vendo? Eu disse para você. Uai, como diz o mineiro, uai, só. Se a pessoa errou, vamos tentar ajudar a recompor. Claro que tudo tem uma consequência, mas não é por isso que a gente vai ficar julgando o outro. Que palavra sensacional para começar a semana. Para que a gente possa olhar para o espelho e ver primeiramente a nossa situação, em vez de ficar vendo a situação do vizinho, do parente ou do outro. Se a gente não pode ajudar, então silêncio. Então é interessante isso aqui. Deus está me levando a falar essas coisas, porque estamos orando pela família e onde tem a partir de 2 pessoas, pode ter um clima bom ou pode ter um clima de conflito. Não é verdade? Então, Tiago, capítulo 4, verso 7, a parte B desse versículo, diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando você está enfrentando uma determinada crise, um problema, seja lá por qual motivo for, não é hora de achar um acusador, de achar quem errou. Nós temos que resolver o problema e depois vai se acertando gradativamente.
Não é porque você está passando por um problema que você vai falar, não, eu vou parar com tudo, eu vou ficar quietinho. Não, isso é o que o inimigo das nossas almas quer, se intimidar. O diabo tem uma estratégia, intimidação. Eu sei o que é isso. Intimidação. Te intimidar. Te colocar na parede e você achar que não tem saída. Mas Deus é por nós. Conforme diz Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Então você tem que pegar a tua arma poderosa, que é a Bíblia, 66 livros, e acreditar mais no que está na palavra do Senhor, e não ficar acreditando nos besterol deste mundo sem Deus. Tem que colocar a palavra. O salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É isso. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Você deve, meu amado e minha amada, correr em direção ao seu Golias. Muitas pessoas, eu acho que quase que o mundo inteiro, conhece a história de Davi e Golias. É ou não é? Mas quantos soldados que estavam ali preparados para a guerra, mas ficaram com medo do Golias. Não teve um soldado que se levantou e disse, eu vou lutar contra o Golias e vou vencer esse Golias. Ninguém. Mas surge um garoto, surge ali o jovem Davi. E ele disse, quem pensa que é esse incircunciso filisteu? Está afrontando o meu Deus. Eu vou encarar agora esse camarada aí, no nome do Senhor dos Exércitos. E Davi foi e venceu Golias. Mas os soldados que eram treinados para a guerra, ficaram com medo. Se acovardaram. Ficaram intimidados, porque Golias atormentava e chamava, quem é homem aqui? Não tinha nenhum homem. Tem homem aqui? Os homens ficou tudo fraquinho, para não falar outra coisa. É isso, o medo te deixa para baixo. O medo, você começa a ver coisa, começa a ver bicho onde não tem, começa a ver assombração onde não tem. Esse é o lance de Satanás. Nos colocar medo, gerar insegurança, ansiedade e outros problemas que vêm. Mas eu quero lhes encorajar, meu amado e minha amada. Crise é o momento de milagres para aqueles que estão na fé, conforme foi cantada uma das canções aí. Pelos olhos da fé em Jesus de Nazaré, Ele está conosco. Ele vai acalmar a tempestade. Ele vai acalmar a fúria do inimigo. Porque Ele está conosco e nós estamos com Ele. Então você tem que entender isso. Davi correu em direção ao gigante. Ele não fugiu do gigante, ele encarou o gigante. Ninguém queria encarar. Mas ele foi na força de Deus. Ele não foi em sua própria força contra seu inimigo. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero te informar que essa luta você vai vencer no nome do Senhor dos Exércitos. Mas você tem que pôr isso na sua cabeça, na sua mente. Nossa mente é um campo de guerra, de batalha. Provérbios diz, como imaginou na sua alma, assim é. Então você tem que se cuidar, você tem que se policiar para não ser contaminado com esse mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. Então crise é o momento de milagres. Não é o momento para se assustar, desistir, acumular sua semeadura. Mas a crise distorce toda a figura que você possa melhorar e prosperar. A crise diz, você não vai sair dessa, você não vai conseguir. Mas Deus diz diferente. Deus diz diferente. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, meu amado e minha amada ouvinte, não deixe de plantar a sua semente de fé, mesmo no momento
de aparente escassez ou batalha ou crise ou algum desafio que você esteja enfrentando. O inimigo quer nos intimidar. Mas não seja intimidado por esse tirano maligno, que Jesus já o venceu. Jesus já venceu Satanás. Entendeu? Então nós seguimos o vencedor, Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso. Jesus, que curou milhares e milhares e milhares de pessoas quando ele fez o seu ministério terreno. Mas ele diz, olha, vocês vão continuar. No meu nome vocês vão curar os enfermos, expulsar os demônios. No meu nome vocês vão prosseguir realizando a minha obra. Não podemos parar. Desistir disso? Jamais, nunca. Prosseguimos até o fim. Como diz a Bíblia, aquele que coloca a mão no arado, não olha para trás, mas prossegue firme, caminhando, vencendo. Desânimo, pessimismo, sai da mente agora, sai da tua mente, da minha mente, em nome de Jesus. Mas plante. Você que é um semeador do nosso ministério, persevere, não desista, não pare, porque a bênção está perto. A bênção está perto. Prossiga para o alvo. Porque se você se recusa a semear, destruiu sua única expectativa de milagre. Usando a figura do agricultor ou de um fazendeiro pode apenas esperar uma colheita depois que ele plantou a semente. Então, meu amado e minha amada, o seu semear é aquilo que gera sua expectativa. Sua expectativa é a corrente que traz o retorno centuplicado que Jesus prometeu. Nada, absolutamente nada vai mudar para você financeiramente, até que você possa liberar a expectativa dentro de você. Você nota que a bênção depende do que está dentro de você. Jesus diz que a boca fala daquilo que está cheio o seu coração. Então, se a pessoa está cheia de incredulidade, vai falar de incredulidade. Se ela está cheia de medo, ela vai falar sobre medo. Se ela está cheia de tragédia dentro dela, ela vai falar de tragédia. Então, meu amado e minha amada, para a gente concluir esta palavra, sua crise, na verdade, aumenta o tamanho de sua semente aos olhos de Deus. Sua semente aumentará sua influência com Deus por causa de sua situação de crise. Certo dia, Jesus estava observando a oferta. Ele observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. Marcos 12, 41 e 42. Que discernimento poderoso Jesus compartilhou com seus discípulos. Esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Marcos 12, 43 e 44. O que a gente vê nesse texto? Que a viúva não possuía muito dinheiro. Ela era pobre. Mas sua crise financeira aumentou a sua semente aos olhos de Deus. Ela deu mais do que qualquer um, na opinião divina, na opinião de Jesus, por causa de sua crise. Esta, amados e amadas ouvintes, que está atento a esse ensinamento, esta é a razão da importância de você plantar a semente quando suas costas estão contra a parede e você não tem tão pouco. Sua semente levará mais peso, influência e potencial de aumento do que uma semente muito maior, quando você der mais tarde, quando já estiver melhor de vida. Ou seja, milhares acumulam durante as crises. É a coisa mais imprudente que eles poderiam fazer. Ou seja, é nesse momento difícil que você deve semear, que o milagre vai acontecer.
Deus Todo-Poderoso, graças te dou mais uma vez por esta palavra de encorajamento, por esta palavra de incentivo para as pessoas confiarem mais e continuar semeando mesmo em um momento aparentemente difícil. Que a tua graça, favor e bondade seja sobre todos nós e a bênção de Jeová Jireh, o Deus provedor, seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.